Olá, sejam bem-vindos à nossa 16ª aula de leitura e comentário de O Itinerário da Mente para Deus, de Boaventura de Banho Régio. Nós lemos e comentamos o prólogo e também a inscrição inicial do texto, que se intitula Começa ou Inicia-se a Especulação do Pobre no Deserto. Nós vamos agora entrar no primeiro capítulo da obra. Este primeiro capítulo trata dos degraus da ascensão para dentro de Deus e da especulação de Deus pelos vestígios seus no universo. Então, este primeiro capítulo está dividido em duas partes. A primeira parte é sobre uma exposição geral, por assim dizer, sobre os graus da ascensão para Deus. Né? Ou, como o latim diz, in Deum, para dentro de Deus. E a segunda parte trata do primeiro degrau. E o primeiro degrau diz respeito à especulação de Deus pelos vestígios de Deus no universo. Então, nós vamos tratar agora da primeira parte deste primeiro capítulo. Eu vou ler o primeiro parágrafo do primeiro capítulo, que diz assim: Bem-aventurado o homem, ó Senhor, que de ti recebe ajuda. Ele dispôs no seu coração os degraus para se elevar deste vale de lágrimas até o lugar onde está o termo de seus desejos. Isto é uma citação do Salmo 83, versículo 6 seguinte. A felicidade não é senão o gozo do sumo bem. O sumo bem está acima de nós. Ninguém, por conseguinte, pode ser feliz senão elevando-se acima de si mesmo, não já com o corpo, mas com o coração. Mas para elevarmos-nos acima de nós mesmos, temos necessidade de uma virtude superior. Quaisquer que forem as nossas disposições interiores, para nada servem se a graça não nos ajudar. Ora, o auxílio divino está sempre ao alcance daqueles que o pedem do fundo do coração, com humildade e devoção. Quer dizer, é dado só aos que, suspirando, se voltam para Deus neste vale de lágrimas com ardente oração. A oração é, pois, o princípio e fonte de nossa elevação a Deus. Com efeito, Dionísio, no seu livro Acerca da Teologia Mística, querendo nos instruir sobre os arrebatamentos da alma, começa primeiro com uma oração. Roguemos, portanto, e digamos ao Senhor nosso Deus: Conduze-nos, ó Senhor, na tua via, e eu caminharei na tua verdade, que o meu coração se regozije no temor de teu nome. Vamos agora comentar esse primeiro parágrafo. Ele começa com uma citação bíblica, como eu disse, do Salmo 83, versículos 6 seguintes. Este salmo tem a ver com a peregrinação do fiel ao Monte Sião, a cidade que está situada sobre a montanha, a cidade de Jerusalém. Essa peregrinação passava por um vale, e esse vale leva o nome de Vale das Lágrimas. Mas aqui, esta citação bíblica, ela recorda que o itinerário da mente para Deus é esta peregrinação do homem para a paz, que é
o termo dos desejos do homem. Esta paz se dá na contemplação de Deus, na visão de Deus. Mas o homem precisa fazer um caminho atravessando o Vale das Lágrimas para chegar à montanha da paz. As lágrimas têm aqui um papel de purificação do coração. Somente o homem que purifica o seu coração pode chegar à montanha da paz. O tema das lágrimas, na Idade Média, é um tema muito importante. Nós vemos constantemente, por exemplo, São Francisco de Assis chorando. Não é? Chorava-se não só pela compunção, pela penitência, pelo arrependimento, não é? Mas se chorava também pelo amor ainda não amado, como fizera São Francisco, como era costume de São Francisco. Então, as lágrimas são esta manifestação de um coração que não é um coração de pedra, de um coração que é um coração vulnerável, sensível, um coração que se deixa tocar, né? Deixando-se tocar pela nobreza do amor de Deus, o homem também chora a sua própria miséria. Nós temos no século XIV o livro da Divina Providência de Catarina de Siena, em que se dá uma grande ênfase às lágrimas, né? Ou seja, que o homem chore e lamente por aquilo que precisa ser chorado e lamentado, é um processo de despreparação, de disposição do homem para a verdadeira alegria. Então, uma alegria falsa não é uma alegria. Para alcançar, no entanto, a alegria verdadeira, é preciso passar pela tristeza elementar, pela tristeza que é benéfica, na medida em que ela é um coração que se deixou atingir, que se deixou tocar pela própria miséria humana, mas também pela misericórdia divina. Bom, mas esse texto começa falando do bem-aventurado, beatus vir, bem-aventurado o homem, bem-aventurado o varão, aquela pessoa humana que alcançou a maturidade humana e espiritual. Isso é o começo do texto. Bem-aventurado significa aquele que fez bem a aventura da vida. A vida é uma travessia, é um caminho. E quando este caminho se abre passo a passo, quando ele se deslancha, quando as possibilidades de ser do homem se vingam e são bem-sucedidas, né? E quando nesse vingar e ser bem-sucedido se vai além disso, numa plenitude da maturação humana, então isso que nós chamamos de bem-aventurança. E, em vez de bem-aventurados,
também se pode dizer felizes, né? Bem-aventurado seria algo como felizardo, né? Felizardo é aquele homem que, Senhor, de ti recebe ajuda. Então vem o tema aqui do auxílio divino, né? Então, bem-aventurado o homem cujo auxílio vem de ti. Por quê? Porque ele dispôs no seu coração as ascensões, as elevações, ou seja, as subidas, né? Então, o peregrino que atravessa o vale das lágrimas, mas que já tem no coração as subidas, os montes que ele deverá galgar, os patamares, os níveis que ele deverá galgar para poder ir ao encontro do lugar da paz, do lugar da contemplação e da paz. Então, Boaventura diz: a felicidade não é senão o gozo do sumo bem. Em latim, cum beatitudo nihil aliud sit, quam summi boni fruitio. Então, como a beatitude não é outra coisa do que a fruição do sumo bem. O tema da beatitude, dissemos já, beatitude é o projeto da vida humana que deslancha, que é bem-sucedido e que é conduzido a uma plenitude de sua possibilidade de ser, de suas realizações. Essa beatitude não é outra coisa do que a fruição do sumo bem. O tema da beatitude, beatitude traduz a palavra grega eudaimonia, né? Eudaimonia, ter um bom daimon, né? Isto é, ter um bom espírito, ter uma boa natureza e um bom espírito. Alcançar o bem viver, o viver bem, né? Então, o tema da beatitude ou da eudaimonia é um tema que perpassa o pensamento ocidental já com a filosofia grega, né? Nós vemos, por exemplo, na Ética a Nicômaco de Aristóteles, esta meditação, essa reflexão sobre a eudaimonia, sobre a beatitude ou a felicidade, né? Toda ação humana visa algum fim, mas os fins do agir humano estão ordenados todos para um fim último, e este fim último, este sentido último de todos os fins, de todas as ações humanas, se chama felicidade, se chama bem-aventurança, beatitude, né? Então, fica aquela questão, né? Todos os homens querem a felicidade, todos os homens querem ser felizes. Agostinho medita sobre isso em várias passagens de sua obra, por exemplo, nas Confissões, né? Todos os homens querem ser felizes, mas se os homens são unânimes neste desejo de ser feliz, no entanto, eles não são unânimes quando se trata de dizer em que consiste a felicidade. Então, no pensamento antigo, né, para uns, a felicidade é o prazer. Digamos, para a maior parte dos homens, a felicidade está no prazer e na posse dos bens materiais, na honra, no prestígio diante dos outros, em ter muitos amigos,
em ser respeitado na sociedade. Então, a felicidade, ela consistiria em algo assim, né? As escolas dos filósofos, alguns vão colocar a eudaimonia, a felicidade, como idêntica ao prazer. É o caso do epicurismo. Bem, o que é o prazer para Epicuro? Aí já teríamos que fazer toda uma discussão, né? Para outros, a felicidade é a própria virtude, como é o caso, por exemplo, para os estoicos, né? Para outros, o prazer e a virtude são momentos da busca humana da felicidade, mas a felicidade se encontra na ação do homem e se encontra na contemplação do homem, o caso de Aristóteles. Então, vem sempre a pergunta, o que é a felicidade? Aqui, Boaventura dá uma definição de felicidade que soa agostiniana, pensamento de Santo Agostinho. A felicidade, a beatitude, é a fruição do bem sumo, isto é, do bem mais elevado, né? Do bem excelente, excelso, né? A fruição. Então vem a pergunta, o que é a fruição, né? Santo Agostinho falava do ut et frui, do usar e do fruir, né? Então, há aqueles bens que são bens para serem usados, isto é, para os homens se servirem deles como meios para alcançar os seus fins. Mas há aqueles bens que são para ser fruídos. Estes não são meios para nada, eles são fins em si mesmos, não é? Então, os bens, no sentido daquilo que é agradável e daquilo que é útil, né? Esses bens são subordinados aos bens maiores, que são aqueles que são fins em si mesmos. Os bens das virtudes, por exemplo, né? E a fruição do bem sumo, do sumo bem, do bem de todos os bens, né? Santo Agostinho dizia, se nós sempre encontramos este ou aquele bem, mas este ou aquele bem é sempre limitado, é sempre determinado. Ele pode ser bem num aspecto e não ser bem em outro aspecto, né? Então, o sumo bem é aquele bem que não tem nenhuma restrição, aquele bem que é o bem puro e simples. Esse o bem de todos os bens, o bem puro e simples, é aquilo que os homens chamam Deus. Aliás, no itinerário, o sexto degrau vai falar de Deus sob o nome de bem, né? Evocado sob o nome de bem. O quinto degrau é Deus evocado sob o nome de ser, e o sexto degrau, o Deus evocado sob o nome de bem. Então, o bem sumo, o bem puro, o bem que é o penhor de todos os bens, a garantia que concede a todos os bens o serem bons, né? Este bem será Deus. Depois, Boaventura diz, et summum bonum sit supra nos. Como a beatitude não é outra coisa do que a fruição do sumo bem, né? Fruir quer dizer encontrar alegria, encontrar prazer e alegria, né? O gozo, né? Em alguma coisa.
Então, a fruição do sumo bem é encontrar o prazer e a alegria no sumo bem. A felicidade seria isso. Não é qualquer prazer que é felicidade. Não é qualquer alegria que será felicidade, né? Mas a felicidade será aquele prazer e aquela alegria que o coração humano encontra no sumo bem, naquele que é o bem de todos os bens, a garantia, o penhor de todos os bens. Não é? Então, esse sumo bem está acima de nós, né? Supra nós. Quer dizer que nada que está abaixo do homem pode ser para ele o sumo bem. Os bens exteriores, os bens materiais, não podem ser para ele o sumo bem, né? Mas também ele mesmo e as outras criaturas que ele ama, não pode ser para ele o sumo bem, né? Agostinho dizia, esses são bons, né? E é preciso amar os bens, mas há uma ordem do amor, né? É preciso amar menos aquilo que é menos amável, isto é, os bens exteriores que nós usamos como meios, né, para o necessário, ou para o cômodo, ou para o agradável, né? Depois há aqueles bens que são iguais ao homem, quer dizer, os outros homens, né? Então, a amar igualmente o próximo, como se há de amar a si mesmo. Então, seria a ordem do amor. Amar menos o que é menos amável. Os bens instrumentais, os bens exteriores. Amar igualmente aquilo que é igualmente amável. Isto é, amar o próximo como a si mesmo. E amar mais e acima de tudo aquilo que é mais amável, aquilo que está acima de tudo como sumo bem, né? E esse sumo bem é Deus. Então a ordem do amor é essa, né? O mal acontece quando o homem cria uma desordem no amor, né? Quando o homem ama mais aquilo que é menos amável, né? Ou quando ele ama mais a si mesmo do que ao próximo, né? Ou quando ele ama mais a si mesmo do que a Deus, né? Até Santo Agostinho escreve A Cidade de Deus, que é a história de duas cidades, isto é, duas comunidades ou sociedades humanas, falando misticamente, não concretamente, não fisicamente, digamos assim, né? Então, essas duas cidades são estruturadas a partir de dois amores, diz Agostinho. O amor de Deus, que conduz até ao desprezo de si, funda a cidade celeste. E o amor de si, que conduz até o desprezo de Deus, funda a cidade terrestre, a cidade dos homens, né? Então, é o amor que define o homem, dizia Agostinho. O homem é aquilo que ele ama e como ele ama. Então, Boaventura aqui está dizendo o sumo bem está acima de nós. A felicidade é o gozo do sumo bem, e o sumo bem está acima de nós. Então ele conclui, ninguém por conseguinte pode ser feliz senão elevando-se acima de si mesmo, não já com o corpo, mas com o coração. Também este é um pensamento bastante agostiniano, né? Agostinho, no livro 10º das Confissões, vai falar do defluxo. O defluxo é essa tendência para cair, né? Que na existência humana há um peso. Agostinho usa a palavra latina molestia. Molestia quer dizer peso, né? Um peso que torna como que um enfado a vida do homem. E esta vida do homem é pesada, enfadonha, né? Esta vida ela tende a defluir, ela tende a
precipitar-se na ruína. Então, o movimento da felicidade é o movimento contrário a esta tendência. É o movimento da elevação, né, da vida, da concentração e da elevação da vida. A vida humana, tal como ela é vivida de início e na maior parte das vezes pelos homens, ela é dispersão e queda, dispersão e decadência. Ela é dispersão e fuga, né? Então, mas a felicidade só é possível se o homem sai dessa dispersão e se concentra no uno daquilo que é mais elevado, o sumo bem. A felicidade acontece se o homem, em vez de se precipitar neste peso, nesta moléstia, neste enfado da vida, ele torna a vida leve, né? Mas a questão é como pode o homem alcançar a leveza do viver, a leveza do ser e do viver? Como é que o homem pode voar, digamos assim, né? E não precipitar-se, né? Não precipitar-se na ruína, mas elevar-se, criar asas, né? E como é possível o homem ser elevado acima dele mesmo, né? O que Boaventura está dizendo que não é possível o homem elevar-se acima de si mesmo sem um auxílio divino. Aqui entra o tema da graça, que é esse favor, esse auxílio divino ao homem que possibilita ao homem elevar-se e transcender-se a si mesmo. Boaventura diz que não se trata de uma elevação com o corpo, e sim uma elevação do coração. Em latim diz non ascenso corporale, sed cordiale. Uma ascensão cordial, isto é, uma ascensão do coração. Aí ele diz, mas para elevar-nos acima de nós mesmos, temos a necessidade de uma virtude superior. A palavra virtude significa força. Mestre Eckhart às vezes fala, por exemplo, né, o ferro, pelo seu peso, ele tende a cair para a terra, né? O ferro, metal, de certa maneira, é terra. E aquilo que é terra tende para a terra. Então, o ferro terá a tendência a cair, né? No entanto, se há uma força mais sutil e mais elevada que a força do peso das coisas terrenas, esta força vai elevar, né? Vai elevar. Então, Eckhart vai falar da força magnética, da força do magnetismo que é capaz de puxar o ferro para o alto, né? Então, assim também a existência do homem, que tem a tendência para a queda, tem essa motilidade para a queda, digamos assim, o seu peso, o seu enfado, esta existência pode tornar-se leve, ser elevada, graças a uma virtude superior, a uma força superior, a um vigor superior. A palavra virtude significa força, vigor, né? Então, ele diz, quaisquer que forem as nossas disposições interiores, para nada servem se a graça não nos ajudar. Então, esta virtude superior que eleva o homem acima dele mesmo é a graça, é o auxílio divino. Então não basta a disposição interior do homem, é preciso também uma virtude superior ao homem. Não basta o homem ordenar as disposições interiores de seu coração. É preciso que ele seja puxado para cima
pela força do auxílio divino, da graça divina. A graça que é leveza, né? Gravidade e graça, poderíamos colocar assim, né? Aquela pensadora e mística Simone Weil tem uma obra chamada A Gravidade e a Graça. Ela considera a vida humana sob esse duplo aspecto, da gravidade, do peso que leva o homem a se arruinar, a se tornar infeliz, né? E a graça, que é esta leveza e esta força que torna leve, que liberta, que eleva o humano, esta força divina, mais que humana no homem, esta força é fundamental. Sem ela, nada feito. Boaventura de nada serve, né, as disposições interiores, se a graça não nos ajudar. Né? Os medievais tinham aquele ditado: a graça supõe a natureza. Isto é, a graça está plantada no terreno, na terra da natureza. Né? Mas, quer dizer, a graça ela não vem para enfraquecer a natureza. Ela vem para revigorar e robustecer a natureza. A natureza não é contrária à graça. Né? O que é contrário à graça é o pecado. Né? A natureza, a graça, ela não é contrária à natureza. Ela vem ao encontro da natureza e não de encontro à natureza. Ela vem ao encontro da natureza para poder elevar este ser de natureza a um outro modo de ser, a um outro patamar de ser, mais elevado ainda que o ser da própria natureza. Então ele diz depois: ora, o auxílio divino está sempre ao alcance daqueles que pedem do fundo do coração com humildade e gratidão e devoção. Há uma história nas fontes franciscanas, os textos dos primeiros tempos do franciscanismo, ela é contada por Frei Egídio de Assis, que era colega, amigo, companheiro de Francisco de Assis. Frei Egídio diz assim: quem é mais rápido? É o homem para pedir a graça ou Deus para oferecer a graça? A resposta é: Deus para oferecer a graça é muito mais disposto e muito mais pronto do que o homem para pedir a graça. Né? Então, a graça já está sempre dada, já está sempre disponível, já está sempre oferecida por Deus, esse auxílio divino. Né? Mas é preciso que o homem peça. Né? Esse pedir nasce do fundo do coração do homem, né? Da liberdade do homem. E peça com humildade e devoção. Né? Peça a partir de um coração humilde e devoto. A humildade é a verdade. Ser humilde quer dizer ser verdadeiramente o que somos. São Francisco, num dos seus textos, diz: o homem é o que ele é diante de Deus, nada mais, nada menos. Então, assumir aquilo que somos diante de Deus, isso é para os medievais a humildade. São Boaventura lembra uma passagem de Santo Agostinho, né, em que diz que Agostinho, certa vez falando ao povo, diz: se alguém me pergunta em que consiste a retórica, eu vou responder: na eloquência. Se alguém me pergunta uma segunda vez em que consiste a retórica, eu vou responder: na eloquência. Se alguém me perguntar uma terceira vez, eu vou responder a mesma coisa. E se 1000 vezes me perguntarem em que consiste a retórica, a arte da retórica, eu vou falar: na
excelência da eloquência. Agora, se alguém me perguntar em que consiste a filosofia cristiana, né? Em que consiste o modo de ser e de viver do cristão, eu vou responder, consiste na humildade. Se me perguntar uma segunda vez, eu vou responder na humildade. Se me perguntar 3 vezes, 1000 vezes, em que consiste a filosofia, e filosofia aqui, para Agostinho, quer dizer o modo de viver para alcançar a felicidade, né? Em que consiste o modo de viver para alcançar a felicidade, né, do cristão, vai significar humildade. A resposta será a humildade. A humildade, Max Scheler, no seu texto A Reviravolta dos Valores, ele tem uma bela passagem falando da nobreza da humildade, né? Como é uma virtude muitas vezes caluniada, né? E mal compreendida, né? A virtude, primeiro que se entende mal a virtude, né? Scheler diz, antigamente a virtude era uma donzela graciosa à qual todos queriam ter acesso, né? Depois, com o moralismo burguês do homem moderno, a virtude tornou-se uma solteirona mal amada, diz ele assim, né? Então ela perdeu aquela graça, aquele encanto, aquela leveza, porque virtude é potência de ser, né? Virtude é brilho de ser. E o cristianismo mostra na humildade nobreza, na humildade potência de ser, brilho de ser. A humildade aí não é um aviltamento do homem. Pelo contrário, o homem é tanto mais nobre quanto mais humilde. Tanto mais nobre quanto mais verdadeiro ele é naquilo que ele é. Tanto mais nobre quanto mais ele desce às profundidades do viver humano. Quanto mais ele se torna como a terra é. A palavra humildade tem a ver com ser como a terra é. Ter o mesmo modo de ser da terra. A terra que sustenta e protege toda a vida. A terra que gera, né, todo o vivente. A terra ela mesma permanece esquecida, né? Ela não chama a atenção para si, ela permanece inaparente, né? Ela aparece como singela e vil diante dos olhos dos homens, né? Mas ela é de uma riqueza e de uma nobreza imensa, e se coloca por debaixo de tudo e de todos, sustentando a tudo e a todos. Então, quem tem esse modo de ser da humildade, né, atrai o céu para si, né? É como Maria que atraiu os olhos de Deus para si, graças à sua humildade. Ele olhou para a humildade da sua serva, diz no Magnificat, no Evangelho de Lucas. Então, Boaventura depois diz, quer dizer, é dado só aos que suspirando se voltam para Deus neste vale de lágrimas com ardente oração. Então, a oração precisa ser ardente, precisa ser de fogo, né? Então, entra a água, digamos assim, das lágrimas e o fogo de um coração que suplica, que aspira pela elevação. A oração é, pois, o princípio e fonte de nossa elevação a Deus. Então, que importante, né? Ele diz, Horatio ictur est mater et origo sursumnationis. A palavra sursumnatio é uma palavra técnica nos textos de Boaventura. Axio quer dizer aí a ação, né? A ação, o impelir, né? E sursum quer dizer para o alto. Então, a ação pela qual o homem é impelido para o alto. Então, como pode se dar esta ação que impele o homem para o alto?
se dá pela oração. Ela é mãe e é origem da sussumação, isto é, da ação de elevação para Deus. Depois ele diz, com efeito, Dionísio, no seu livro acerca da teologia mística, querendo nos instruir sobre os arrebatamentos da alma, começa primeiro com uma oração. Dionísio, depois de Agostinho, é o autor, entre os padres da igreja, mais importante para a Boaventura, né? Dionísio Areopagita. Temos essa história, né, da pregação de Paulo no Areópago, né? Acho que o capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos narram isso, como Paulo foi até Atenas, no Areópago, e ele então falou aos filósofos, né, de Cristo, e poucos filósofos deram ouvido. Somente alguém chamado Dionísio, né, e uma mulher chamada Dâmaris. Então, estes que deram ouvidos à pregação de Paulo. No século V para o VI, mais ou menos, provavelmente na Síria, alguém escreve um conjunto de obras. Esse conjunto de obras, ele se parece muito com a obra de Proclo, um dos últimos filósofos neoplatônicos. Porém, é uma leitura, digamos, neoplatônica da espiritualidade e da mística cristã. Esta pessoa que escreveu, nós não sabemos o seu nome, mas ela usou esse pseudônimo ou este heterônimo, como quisermos, que é de Dionísio, e criou uma ficção, inclusive por cartas, né, como sendo Dionísio ou Areopagita. Né? Então, temos esse corpus de escritos, né, atribuídos a um Dionísio Areopagita. Esse corpus de escrito, que veio do Oriente, escrito em grego, ele foi traduzido já na época do Renascimento Carolíngio, né? E houve outras traduções até a época de Boaventura. E foi um pensador, ou um conjunto de textos muito apreciado, né, no tocante, sobretudo, à visão hierárquica do universo e do espírito e da igreja, e também à visão da teologia mística. Então, Dionísio, a Boaventura, remete aqui ao texto atribuído a Dionísio Areopagita, conhecido como Teologia Mística. Boaventura observa como Dionísio começa a sua obra chamada Teologia Mística com uma oração. Então, não é digamos, um tratado que vai falar só sobre a oração, mas fala a partir da oração, né? Começa justamente com a oração. Vou ler aqui o início da obra, A Teologia Mística de Dionísio Areopagita. Ela começa assim: Trindade supraessencial, mais que divina e mais que boa, mestra da sabedoria divina dos cristãos, guia-nos mais além do não saber e da luz, até o cume mais alto das escrituras místicas. Ali os mistérios da palavra de Deus são simples, absolutos e imutáveis, nas trevas mais que luminosas do silêncio que mostra os segredos. No meio das mais escuras trevas, fulgurantes de luz, eles, isto é, esses segredos, transbordam. Absolutamente intangíveis e invisíveis, os mistérios de fulgores formosíssimos
inundam nossas mentes deslumbradas. Esta é a oração que Dionísio colocou no início da sua teologia mística. Agora, Boaventura diz, essa obra, Teologia Mística, que é uma instrução sobre os arrebatamentos mentais, né? Em latim, volens nos instruere ad excessus mentales, querendo nos instruir para os excessos mentais. Instruir significa colocar alguma coisa de pé, né? Fazer alguma coisa, reger-se, sustentar-se, ficar de pé. Né? Então ele quer nos instruir para nos dispor, nos fazer ficar de pé para os excessos mentais, isto é, para aqueles movimentos de elevação, de ascensão, movimentos de transcendência da própria mente. Então, a Boaventura também coloca aqui uma oração. Roguemos, portanto, e digamos ao Senhor nosso Deus, conduze-nos, ó Senhor, na tua via, e eu caminharei na tua verdade, que o meu coração se regozije no temor de teu nome. Aqui temos de novo um salmo, os Salmos 85, versículo 11, e temos palavras-chave aqui. A palavra via, a palavra verdade e a palavra alegria. Então, os primeiros 2 capítulos, os primeiros 2 degraus do itinerário vão ter a ver com a via, ser conduzido na via do Senhor. Os capítulo 3, o terceiro degrau e o 4º degrau têm a ver com o caminhar na verdade de Deus. E os degraus 5º e 6º em alegrar-se no nome de Deus. Então, na próxima aula, nós retomaremos esta primeira parte do primeiro capítulo, que está falando sobre os degraus da elevação, da ascensão da mente para Deus. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.